Glória a Deus, que alegria, como é bom poder estar com você esta noite, poder celebrar o nome de Jesus. Ele é tudo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, te honramos e te agradecemos esta noite por tua palavra, por este tempo que se chama hoje, pelo dia que se passou, por este louvor, esta adoração tão especial ao teu nome, Senhor. Abençoa cada um daqueles que já estão conectados conosco, já estão participando desse culto de adoração ao teu nome, Senhor Jesus. Visita cada casa, cada família e estabelece um tempo de cura, de livramento, de proteção e de provisão nesse tempo de crise, Senhor. Que a tua presença reine em nossas vidas, em primeiro lugar, em nossas casas, no Distrito Federal. Reine nesta nação, meu Deus. Nós entregamos em tuas mãos todos os dias em nossas orações. Pedimos a cobertura com teu sangue sobre as autoridades constituídas, que a tua vontade seja feita e realizada em nome de Jesus. Quantos estão alegres e felizes também junto comigo, neste dia? Eu creio que só em você estar conosco aqui conectado é um tempo onde demonstra realmente que você está feliz com Jesus. Aliás, também você que está acessando agora e está clamando a Deus, pedindo uma ajuda por socorro, Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem provisão também para a tua casa, para a tua família, e que em nome de Jesus você seja estabelecido agora, que Ele venha ao seu encontro e ao seu socorro agora em nome de Jesus, que Ele encontre a tua vida, e que Ele estenda as suas mãos e libere uma palavra sobre você. E hoje nós como igreja também liberamos esta palavra de fé, que haja cura, restauração e socorro em o nome de Jesus sobre ti e sobre a tua casa. Diga: eu recebo pela fé. Você pode dizer isso? Fale: eu recebo pela fé em nome de Jesus. Eu quero passar alguns avisos para vocês que são muito importantes. Aliás, aqui embaixo você sempre está vendo aí, nessa parte de baixo da telinha, alguns QR Codes e alguns avisos, Dentre eles, está passando aí o dia da generosidade, vai aparecer em toda a tela, que é um tempo onde você pode oferecer a sua ajuda a quem precisa, Trazendo alimentos perecíveis ou não perecíveis, e assim a gente monta cestas básicas e abençoa muitas famílias, tanto da nossa comunidade quanto de toda a cidade, de um geral. Também você encontra aí o plantão pastoral, você pode mandar uma mensagem pelo Zap e a gente combina para atender você pessoalmente, não é isso mesmo? E todas as noites eu quero desafiá-lo e desafiá-la a estar conosco por 15 minutos, é isto mesmo. Antes de você dormir, eu quero que você acesse lá no Instagram, Está lá, @PRMarcosVieira, e a gente lê um salmo e ora, e você vai dormir em paz. A leitura dos nossos salmos. Também aparece sempre aqui embaixo a sua contribuição, Você pode realizar a sua contribuição acessando, transferindo, realizando o TED, acessando o aplicativo da igreja. Você pode baixar aí na Play Store, enfim, e fazer a sua contribuição generosa e de amor, A igreja ainda continua, e aliás eu tenho boas notícias, tudo indica que logo, a partir da semana que vem agora, nós teremos, não sei, mas estamos orando para que a porta se abra, Está aí o QR Code aí embaixo, Está aí as contas aqui da casa, da igreja, e você pode acessá-las e assim realizar a sua contribuição. Haverão duas coisas agora para este final de semana. Primeira vai ser a inauguração aí pelo Instagram, Geração Jovem, Nós estamos implementando esse canal de comunicação para você que tem de 14 a 17 anos. Eu acho que essa idade que atinge aí jovens e adolescentes. Nós queremos ter um tempo de comunhão, de comunicação com você, e vai ser muito especial. Então acessa lá, Geração Jovens, e você vai ver como vai ser uma bênção. Então você que é pai e mãe, está me assistindo, coloca lá o seu filho para conectar-se conosco, tá bom? E no domingo, sempre no domingo, das 9 horas da manhã até 11h31, das 9 até 11h31,
nós estamos também, foi inaugurada domingo passado, foi uma bênção, né? No dia que a gente distribuiu muitas cestas básicas, também distribuímos muitas palavras de fé. E é uma tenda montada em frente aqui ao edifício da igreja, ao espaço físico, que nós denominamos de Stop and Pray. Exatamente, pare e ore. Você pode passar nesse momento, parar, para a gente orar por você. E a gente vai estender nossas mãos, não é? E vamos liberar uma palavra de fé e de vitória. Então você pode passar no seu carro com a sua família, não é? Para que a gente possa abençoá-lo, né? Orar por você. Neste dia, você pode participar também com a sua contribuição, se você assim o quiser. Que Jesus possa realmente abençoar você, sua casa, abençoar sua família, abençoar todos os projetos que você tem colocado diante do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero compartilhar com você esta noite a parte 2 do Vivendo em Tempos de Crise. Nós começamos uma palavra no domingo passado e vamos acabar domingo que vem. E eu quero ministrar hoje à noite a parte 2 desta palavra, que tem que ver com o tempo que nós estamos vivendo, qual deve ser nossa postura, como nós nos conhecemos, como nós nos achamos, não é? Como nós passamos. E eu quero, em nome de Jesus, que você receba desta palavra, que você viva esta palavra, você ame essa palavra e que você saia muito mais do que apenas uma pessoa que vai ouvir algo e dizer foi legal, foi bom. Que você saia realmente com uma vida mudada, porque a palavra de Deus diz que não adianta nós sermos bons ouvintes, né? A gente ser bom ouvinte e não praticar a palavra é gastar o tempo com coisa à toa, né? A palavra de Deus quer que nós tenhamos, Jesus disse, não é, por meio do seu apóstolo, que a vontade de Deus é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, e a gente chega mediante a palavra. Quanto mais tempo você tiver com a palavra de Deus, mais você conhecerá Jesus, mais você conhecerá a presença dele, a vontade dele para a sua vida. Então, nesta segunda parte, eu quero ler um texto com você que está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículos 6 ao 7, que diz assim, 1 Reis, capítulo 17, versículos 6 a 7, depois eu vou ler, continuando, versículo 8 ao 15. Diz assim, então veio, 17, 6, e os corvos, ou os pássaros, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E versículo 11, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um punhado de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Lá no versículo 17, vai dizer para mim assim, olha, para nós, e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa,
e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, o menino morreu. No versículo 20, a Bíblia diz que o profeta, depois de ouvir a voz daquela mulher reclamando, ele disse, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe o filho? E em seguida, ele faz um ato profético, ele ora a Deus e Deus restitui a vida ao menino. E a mulher diz para ele no versículo 24, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Queridos, estamos diante de uma narrativa bíblica que revela uma das maiores crises na vida de um homem de Deus, na vida de uma pessoa. No domingo passado eu falei sobre João 6, no capítulo 6, quando Jesus coloca os seus discípulos em crise. E aqui nós vemos uma crise instalada ou instaurada, não é? Realmente dentro de uma casa. Talvez seja esta sua situação. Não sei o que você está passando, mas eu quero que você receba desta palavra hoje à noite. E nós falamos algo que é muito importante relembrar. Na vida, nós não apenas temos bonanças, a gente passa também por tempos de tempestades, de escassez, a gente só não tem fartura. Não existe um ser humano normal, comum, que diga, eu vivi a vida inteira somente na fartura. Não, ele vai passar algum tipo de escassez, nem que essa escassez seja emocional, espiritual, não é? Outros financeira, e, enfim, todos nós passamos, e a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 3 inteiro fala sobre isso. Jesus colocou os discípulos em crise, ele mostrando para nós que vivenciarmos crises na vida não significa dizer que está debaixo de maldição de Deus. Muito pelo contrário, a crise nos faz crescer, a crise nos faz amadurecer. Aliás, nós crescemos mais quando há momentos de dificuldades e de crises do que quando as coisas estão boas. E essa palavra crise, hoje está em voga em todos os lugares, não é? Nos treinamentos de pessoal, não é? Nos templos, na vida, ela tá em voga. Hoje, se você colocar na internet, ela está bombando. Por quê? Porque realmente nós estamos vivendo um tempo de crise. Mas o que é crise para você? Alguns citam aquele ditado chinês, que crise é tempo de oportunidade. E é verdade, isso também é uma verdade. Mas crise, no original grego, crisis, tem que ver com um momento que está sendo dado a você para uma ação diferenciada. Na verdade, não aponta para algo ruim, embora o que nós passamos ou passemos ou venhamos a passar como crise, tem que ver, a gente não gosta muito, mas a origem dessa palavra não tem que ver com apontamento para algo ruim, mas um momento especial, um momento marcante, um momento que requer de nós um julgamento, que requer de nós um posicionamento, que requer de nós uma decisão. E é isso que nós precisamos entender como crise. E é isso que eu quero chamar a sua atenção para que você cresça, não é? Na Bíblia a gente encontra muitos homens e mulheres de Deus passando por crise. Jó foi um deles. Perdeu inclusive os seus próprios filhos. Perdeu toda a sua riqueza. Mas a Bíblia diz que foi no meio dessa pandemia que Jó encontrou, sabe o que, irmãos? Jó encontrou o Senhor. Eu antigamente tinha relacionamento contigo somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, não é? Essa viúva de Sarepta e Elias são dois personagens que estão passando por crises terríveis. Ela, viúva, pobre, sem ninguém para ajudá-la, não é? Com um filho, de repente chega mais um na casa dela. Tem um ditado aí fora que diz, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E essa mulher estava vivendo esse tempo de farinha pouca, não é? De modo que o profeta, ela está numa circunstância, numa cidade, o profeta está numa outra circunstância. Mas também estava vivendo uma crise. Por quê? Porque ela havia profetizado contra o rei Acabe.
um rei que a Bíblia considera que antes dele não houve rei pior do que ele. Então Elias chega e fala: ó, meu amigo, você está brincando com Deus e eu vou liberar uma palavra aqui nesta noite, nesse dia para você. E o profeta Elias libera uma palavra dizendo que haveria escassez, que não haveria chuva mais naquele tempo. Aliás, esse não haveria chuva, que inicialmente ele profetiza como um tempo, durou 3 anos sem chover naquela região desértica de Samaria. E o rei Acabe se revolta contra Elias e ele vai embora e se isola perto de um ribeiro, de um córrego, e ali a Bíblia diz que todos os dias os pássaros, os corvos, vinham alimentar Elias pela manhã e à tarde. Todo mundo sabe que um corvo é uma ave de rapina, então eles traziam carne, ele tinha proteína e trazia pão, ele tinha carboidrato e proteína, estava vivendo tranquilamente, estava vivendo bem, liberou, mas havia uma palavra liberada sobre a nação. E toda vez que um profeta, que um homem de Deus, que há uma palavra profética liberada sobre a vida da nação, não significa dizer que aqueles que creem em Deus estão isentos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o mesmo sol que endurece a cera é o mesmo que amolece o barro. O que endurece o barro, amolece a cera. Ou seja, o que acontece a qualquer pessoa que diz que não crê em Deus, também pode acontecer à minha vida e pode acontecer à sua vida. Então Elias estava ali à beira de um riacho, bebendo água, comendo proteínas e comendo carboidrato. Tinha carne e peixe e pão. A palavra de Deus diz aqui em 1 Reis 17. Mas chegou um tempo em que a palavra dele teve cumprimento e o riacho secou por causa da escassez de chuva. E ele entra em crise. Começou um dos primeiros inícios na vida do profeta Elias de crises. Acabou a água. Acabou a água do córrego, acabou a carne, acabou o pão, as coisas foram se acabando. E ele começa a falar com Deus, já sabendo da profecia que ele mesmo havia liberado, e Deus fala para ele o seguinte: agora, meu amigo, acabou tudo aqui, está tendo escassez, se levante e vá lá em Sarepta. Sarepta era uma cidade onde só haviam ímpios, onde só haviam pessoas que não acreditavam em Deus. Desça para lá, e lá eu vou preparar uma mulher que vai te sustentar. Quando o profeta chega em Sarepta, ele encontra uma viúva. Gente, se hoje uma mulher ela passa dificuldades diversas, imagine naquela época, antes de Cristo, com a discriminação, não é? Sem ter alguém para cuidar, sustentá-la. De repente, ele se encontra na casa de uma viúva pobre, e ele chega lá e diz: me dá um pouco de água. Ela dá água, e quando ela foi buscar a água, ele diz: agora me dá um bolo, faz um bolo aí para mim. E ela disse: olha, profeta, o senhor não leva mal, mas eu tenho um pouquinho de farinha aqui na botija, não é, na panela, um pouquinho de azeite aqui na botija, e eu vou fazer isto aqui, esse último bocado, esse último prato de refeição, para eu comer com o meu filho, o senhor não me leva mal. E depois que a gente comer, nós vamos morrer, porque a gente não tem mais esperança. Olha a crise que ele se vê. Irmãos, eu fico imaginando, não é, toda essa situação. Para quem ouviu uma palavra de Deus, para quem profetizou a palavra de Deus, de repente ele se vê, não é, dentro dessa circunstância. Sabe o que me vem à cabeça? Mais ou menos assim: olha, se Deus me enviou, como é que Deus não vai me sustentar? Como é que Deus, dizendo que vai me sustentar, coloca uma pessoa que é mais pobre do que eu para me sustentar? Aliás, que não tem nenhuma palavra profética para liberar na minha vida. Eu creio que ele deva ter passado por crises terríveis, mas ele precisou passar por aquilo, precisou sair da beira do ribeiro. Havia uma palavra liberada, a água estava seca, a comida estava escassa, e ele chega agora diante daquela circunstância, e ele começa a morar com aquela mulher, e ele libera a primeira palavra profética em obediência a Deus. E ele diz: olha, vai, prepara o bolo, faz um bolinho pequeno e eu vou comer. E quando ele come, ele libera uma palavra dizendo: até a chuva chegar, não te faltará farinha na panela e nem azeite na botija. E ela acreditou naquilo. Mais para frente, não é? O menino da mulher adoece de uma enfermidade e morre. Lhe faltou o fôlego da vida.
E Elias, novamente, ele entra numa crise, a ponto dele gritar e clamar a Deus, dizendo no versículo 20, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o filho? Ele pergunta para Deus isso, outra crise. Ele já vinha de uma crise com o rei Acabe, depois uma crise com o riacho seco, depois uma crise com a mulher na qual ele estava morando e porque Deus havia mandado ele morar naquela casa com aquela mulher naquele lugar, uma cidade também que era de ímpios. E de repente, irmãos, ele se encontra com isso e ele precisou clamar a Deus, não é? E ele diz, Senhor, não é até esta mulher tu afligiste, tu mataste, e a mulher fala, o menino morreu. A Bíblia diz que Elias foi lá e deitou-se sobre o menino, se mediu sobre o menino por 3 vezes. Sabe, a impressão que dá é que ele estava dizendo assim, Deus, tira a vida que há em mim e coloca nesse menino, porque não é possível ele morrer aqui. Tira da minha vida, me mata, mas deixa esse menino viver, porque era só o que essa mulher tinha. Outra crise. E quando ele faz isso, Deus recobra a vida do menino e ele volta lá, entrega o menino vivo à sua mãe e ela diz, vejo realmente que tu és homem de Deus. Irmãos, a minha pergunta para você é, será que Elias passou por tempos de crises? Claro que passou. E o pior ainda não é isso. O pior é o que ainda está por vir, porque no capítulo seguinte ele enfrenta 450 profetas de Baal que ele mesmo desafia e depois ele se isola numa caverna fugindo da Jezabel, que era a mulher desse rei Acabe. O que eu quero chamar a sua atenção é, será que ele passou por crise de insegurança? De repente você está me ouvindo e está inseguro na sua vida. Será que ele passou por crise de medo? Passou. A história dele revela isso. Será que ele passou por crise de depressão? Sim. O próprio Elias sentiu vontade de morrer, ele não queria mais viver. Será que o profeta passou por crise de solidão? Será que ele passou por crise financeira? Claro que ele passou. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte, todos nós passamos por crise, inclusive a dele começou quando ele liberou uma palavra profética. A palavra profética, ela vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se for para tempo de escassez, tanto eu quanto você passaremos pela escassez. Nós não ficaremos isentos. Agora, há uma coisa, aqueles que confiam no Senhor, Ele sempre liberará, Ele sempre se revelará como Deus, o Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Ele não nos decepcionará até nos tempos de mais profundas crises. Ele estará comigo e estará com você. Ele estará conosco, não é? Elias sofre, irmãos, até uma crise espiritual. Ele grita por Deus, Senhor, o Senhor me trouxe à casa dessa mulher para afligi-la. O Senhor matou o menino. Uma crise espiritual. De repente você está me assistindo e passando um bocado dessas crises, né? Todas, um pouquinho de cada um dentro da sua panela. Até crise espiritual, não é? Clamando a Deus, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, Senhor, olha para a minha causa, olha para o que eu estou vivendo, não é? Olha para aquilo que eu estou passando. Sabe, queridos, agora, o grande segredo é a gente passar pelas crises obedecendo a palavra do Senhor e confiando nela. Uma das coisas que Elias fez foi não deixar de profetizar e não deixar de crer. Ele fez em obediência, ele fez porque cria, ele fez porque acreditava naquilo que ele estava pregando. Será que a sua fé está abalada a ponto de você não acreditar naquilo que você prega? Sabe, queridos, nós precisamos aprender uma coisa. Nós fomos chamados para pregar crendo, pregar vivendo e viver pregando. Eu preciso crer naquilo que eu prego. O problema não está na crise, o problema não está nos problemas, não é? A situação difícil não está lá. A situação e o problema está em como nós respondemos às crises. Este é o que é o diferencial. É o que Malaquias vai dizer, e novamente vocês verão quem serve a Deus e quem não serve. E está exatamente nisso, irmão, porque a crise, quando ela vem, ela revela quem nós somos. Ela revela quem nós somos. Quem confia, confia.
Quem profetiza, profetiza. Quem serve a Deus, serve a Deus. Quem ama o Senhor, ama o Senhor. Quem busca, busca. Seja lá qual for o tempo, ou chorando, ou gritando, ou perguntando por quê, mas a pessoa estará ali, inabalável, como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Mas a crise, ela revela quem nós somos. Conta-se que num período de carnaval aqui no interior da Bahia, um dos foliões estava passando na rua e começou uma chuva forte, e ele entrou dentro de uma igreja e muita gente correu, porque ele estava fantasiado de demônio. Olha, irmãos, que coisa. E uma senhorinha que estava ali estrupiada ali no cantinho, ela não conseguiu correr, e ele foi lá para perto da mulher. A mulher falou assim: olha, por favor, não faça nada comigo, eu tenho idade de ser sua mãe. Sabe, gente, é na hora da crise, na hora das dificuldades, na hora dos problemas, que nós nos conhecemos, e elas vêm para nos revelar quem nós somos. A crise nos leva a um tempo de decisão. Decisão é uma palavra que tem a junção de duas, mais cisão. Eu preciso, cortar, cisão é um corte. A crise revela esse tempo. A crise faz com que muitas pessoas apareçam, mas faz com que muitas outras desapareçam. A crise, irmãos, mostra a nossa cara, ela arranca de nós as máscaras. Eu costumo dizer, e eu já falei isso, nós nunca conheceremos uma pessoa em tempo de festas, a gente só conhece uma pessoa no tempo da escassez. E foi nesse tempo de escassez que agora o profeta chega e profetiza, e aquela mulher chega e diz: realmente agora, eu sei que tu és um homem de Deus, que a tua palavra que sai da tua boca é verdade. Está aí em 1 Reis 17, versículo 24. Somente na crise que ela descobriu isso. Somente na crise que o Elias, que o profeta, teve a oportunidade de abrir, a sua boca e liberar uma palavra sobre aquele menino que estava morto. Irmãos, sabe, uma das coisas, quando eu falo que nós nos conhecemos, a crise revela quem nós somos, uma das coisas que a gente precisa entender é quem nós somos. Isaías capítulo 6, ele diz quem nós somos. Ele diz: eis que eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que Isaías está trazendo para nós? A consciência da nossa natureza pecaminosa. Irmãos, quem somos nós? Somos pecadores, sujeitos a fracassos e a acertos e a vitórias, sujeitos a errarmos o alvo e a continuarmos no alvo. Quem somos nós? Somente na crise. Atos 27, o capítulo inteiro, mostra Paulo saindo de Cesareia, indo em direção a Roma. E quando ele se vê naquele apuro, e o barco está sendo açoitado pelas ondas, o barco está sendo destruído pelas ondas, a Bíblia diz que todos se desesperam, mais de 200 homens entraram em desespero. E Paulo, de modo calmo, disse assim: meus irmãos, ontem à noite, um anjo do Senhor, Atos 27, 23, um anjo do Senhor me apareceu, e o anjo disse para mim, sabe o quê? Que nenhum de nós morreremos, todos nós estamos nas mãos do Senhor. Sabe, queridos, a tua vida está nas mãos do Senhor. Agora, a crise revela, realmente quem nós somos. A crise revela o grau de intimidade que nós temos com Deus. Há pessoas que desesperam. Há pessoas que no tempo da crise desaparecem. Há pessoas que no tempo da crise blasfemam de Deus. Há pessoas que no tempo da crise distanciam da igreja. Há pessoas que no tempo de crise não querem nada mais. Irmãos, há pessoas que se comprar um carro novo, ela não quer mais nada com Deus. Há pessoas que se sofrerem uma enfermidade, eu gripei, ai meu Deus, é o Covid, eu vou desistir da vida. Há pessoas que dão cabo à sua própria existência, porque elas não conseguem lidar com a dor. Agora deixa eu te falar uma coisa, a crise, ela nos ensina a viver. Irmão, se você não conseguir passar pelas dores da vida, as crises da vida, você não amadurecerá. Deixa eu te contar, houve um dia em que Esaú estava lá caçando e tal,
e ele tentou caçar muitas coisas, mas não deu certo, e ele voltou para casa. E ele querendo receber a bênção do pai, chegou com muita fome. Jacó estava lá fazendo um prato de lentilhas. E ele disse assim, olha, me dá um pouco de comida. Ele disse, não, o que você vai me dar em troca? Ele disse, então, faz assim, eu te dou a minha primogenitura, e você me dá o prato de lentilhas, que eu estou com muita fome, eu vou morrer de fome. Aqueles que não sabem passar pela dor da escassez, meu amigo, eles trocam o que há de mais precioso por aquele momento de prazer. Há pessoas que trocam o que há de mais essencial à vida, com Deus e com a família e com a igreja, por algo que é efêmero, passageiro, rápido, que não tem utilidade, não é? Que é simples, que não tem valor. E a minha palavra para você é: qual o seu grau de intimidade com Deus? Será que essa crise está revelando quem é você? Será que você estava trocando ou está trocando o que Deus tem dado para ti, para a tua casa, por um prato de lentilhas? Há pessoas que desviam na maior facilidade. Há pessoas que chega a época do Natal, em vez de comemorar o nascimento de Jesus, se entrega a coisas tão fúteis. Chegou no tempo de carnaval, se distancia, porque para ele mais vale o prato de lentilhas do que a presença de Deus na sua vida e na sua casa. A crise revela quem nós somos. A crise mostra, né, o nosso grau de intimidade. Paulo disse, o anjo me apareceu. O que você tem dito ultimamente? Quem tem falado ao teu coração? Quem tem falado à tua vida? Será que é o anjo do Senhor? Será que a palavra do Senhor tem falado à tua vida? Ou será que são os teus vizinhos? Ou será que é a televisão? Ou será que são os repórteres do mal, né, dos terrorismos emocionais e psicológicos? Quem tem falado ao teu coração? Quem tem guiado a tua vida? Aqueles que são guiados pelo Senhor, irmãos, não errarão o caminho. E eu quero profetizar sobre você hoje, que você está debaixo da unção, você não errará o caminho. As crises não tirarão da vontade e da presença dEle. As crises não tirarão da vontade e da presença de Deus. Então a primeira coisa que ela nos revela é quem nós somos. A segunda que eu quero falar essa noite é que nós precisamos uns dos outros no tempo de crise. Eu preciso de você, meu irmão, e você precisa de mim. O profeta precisou da viúva para se abrigar e comer. Mas a viúva também precisou do profeta para trazer vida e ressurreição à tua casa. O que está morto na tua casa, eu quero liberar a palavra de ressurreição e de vida. Receba vitória agora em nome de Jesus. A crise, ela revela que nós precisamos uns dos outros. As pessoas que se distanciam na crise morrem sozinhas, morrem na solidão. As pessoas que se enclausuram dentro dos seus lares apenas, dentro dos seus próprios corações, nas crises, morrem sozinhas. Mas a palavra de Deus mostra o contrário. Na crise, Deus uniu uma mulher viúva e necessitada a um profeta que precisava de abrigo e tinha uma palavra profética. Às vezes nós distanciamos de quem a gente não deveria se afastar. Às vezes nós vamos para longe de quem a gente não deveria ir para longe. Às vezes nós abandonamos os nossos pais e mães, inclusive espirituais, e procuramos um rumo porque nós preferimos o conforto ao confronto. Mas a Bíblia mostra que no tempo de crise é um tempo onde se revelam. E a terceira coisa que eu quero falar é que no tempo de crise, é nesse tempo, não é no tempo da bonança, mas é no tempo das crises, que a palavra, que a vida revela quem realmente eu sou e quem realmente você é. A mulher diz, em 1 Reis 17:20, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca, aquela que está na tua boca é a verdade. Então, a terceira coisa que a crise nos revela é se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus ou não. Quem é você? O que tu tens feito? A quem tem ouvido? E com quem tens andado? Que Deus tenha compaixão da tua vida e tua alma e que você abra os olhos e medite nisso e tome a decisão de andar com Jesus e com aqueles que amam a Jesus. Porque no tempo de crise, meu amigo, a gente precisa estar juntos um do outro. No tempo de crise, as máscaras caem. No tempo de crise,
nós nos revelamos. No tempo de crise, também nos é revelado o nosso grau de intimidade com Jesus. Eu quero orar com você esta noite e quero declarar uma palavra sobre a tua vida, e domingo nós encerraremos essa palavra sobre crise. Eu quero falar como nós devemos sair das crises. E eu quero, fecha teus olhos, onde você estiver. Se você estiver me ouvindo aqui pela primeira vez e ainda não fez não fez a sua oração de entrega, eu quero que você faça agora. Entregue-se a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Pai querido e santo, em nome de Jesus, escreve o nome do teu filho e filha no livro da vida. Estabelece um tempo novo agora, Senhor, de perdão, de cura e restauração, Senhor. Também vai ao encontro dos teus filhos e filhos, meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, para que nesse tempo de crise não haja desespero, para que nesse tempo de crise não haja aquele sentimento de voltar atrás, não haja a angústia da morte, mas que haja vida, que haja paz, que haja direção, que haja unidade, para que possamos estar uns com os outros. Nós entendemos a Tua palavra, Senhor, nós compreendemos a Tua palavra, que necessitamos estar juntos para vencer. Nós compreendemos a Tua palavra, que necessitamos do Teu alimento para vencer, e nós cremos que está sendo derramado essa noite. Nós acreditamos em Tua palavra, que as crises nos revelam quem nós somos, o nosso grau de intimidade contigo. Nós queremos aprofundar mais, nós queremos nos enraizar mais em Tua palavra, em Tua presença. Nós não queremos ser abalados, e é por isso que estamos aqui agora juntos. Nós não aceitamos o abalar da nossa fé, muito pelo contrário, nós queremos ser firmes como os montes de Sião. Visita essa casa agora, entra nesse lar agora, nesse tempo de crise que ele tem passado ou vivido, tempo de enfermidade, de dores, de tristeza, de escassez financeira e quem sabe até de alimentos. Levanta homens e mulheres para ajudar agora, levanta profetas para ajudar. Nós queremos nos colocar como profetas nesta noite, Senhor, e abençoar este lar, abençoar esta casa. Traz socorro a quem está gritando por socorro agora. Traz a Tua provisão a quem está clamando por provisão. Traz a Tua paz a quem está clamando por paz. Se revela Espírito da verdade e mostra a Tua verdade em nós. Nós cremos nisso, nós amamos isto e nós abençoamos cada lar, cada família, cada pessoa, cada líder desta casa que está acompanhando, cada pastor, cada irmão, seja lá o estado aonde estiver, nessa República Federativa do Brasil, que nós entregamos em Tuas mãos também, Senhor, em meio a tantas crises de enfermidade, políticas, traz a Tua direção, meu Pai. Nós oramos e Te honramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos encontramos domingo e eu tenho certeza que Deus estará contigo. Tenho Pray, Stop and Pray. Estaremos orando aqui na frente da igreja por sua família, por sua casa. E à noite, às 22 horas, com a oração dos salmos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Jesus abençoe.